Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e no entanto morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer desse pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, essas são palavras de vida, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E quem beija a palavra de Deus, beija o próprio Deus. Podemos sentar e vamos invocar sobre nós a luz, a graça, a força viva do Santo Espírito de Deus, que nos ilumine, abra nossa mente, nossa inteligência, para a gente entender, guardar, assimilar e termos esse compromisso com a palavra, com Deus nessa Eucaristia, de também sermos testemunhas daquilo que ouvimos e daquilo que aprendemos. Amém? Amém. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, nós hoje ouvimos um relato interessante, diferente, né? Quando a gente estava vendo a história de Pedro, a pregação de Pedro, enfim, de repente a história de Estevão, que deu a sua vida, né? A gente sabe que Estevão era um dos 7 diáconos, né? Tinha os apóstolos com a sua missão evangelizadora, precisavam de alguém para organizar as comunidades, porque o cristianismo estava aumentando, né? Então precisavam de atendimento nas viúvas, enfim, o prático do dia a dia. Escolheram 7 diáconos, um deles chamado Estevão, né? A gente viu a história de Estevão. O outro chamado Filipe, é o diácono de hoje. Esse Filipe que fala aqui não é o Filipe dos apóstolos, é um daqueles 7 diáconos, Filipe, Estevão, Nicanor, Prócoro, enfim, um daqueles 7 diáconos, um deles é Filipe. E aqui conta a história interessante, conta a história que um anjo pede para ele, olha, vai para o sul, né? Então ele foi para aquela região da Samaria, falou assim, olha, não tem ninguém, é deserto, o caminho é deserto, então te prepara, né? Te prepara, né? Para todas as missões, para todo tipo de lugar, vá, né? Tendo gente ou não tendo gente, vá, leve a palavra. E Filipe foi com entusiasmo. No caminho encontrou um eunuco. O eunuco era uma espécie de, naquela época, aquela cultura para trabalhar no reino, enfim, se castravam algumas pessoas, enfim, então era um deles. O eunuco Eutípe, que era aí o responsável pelo tesouro de uma rainha da Etiópia, né, da Etiópia, e ali, no caminho encontrou esse eunuco e começou, e esse eunuco, ele certamente era uma pessoa de posses, e lá vindo de Jerusalém, ele comprou, porque não era barato, né? Naquela época, comprou um pergaminho do profeta Isaías, né? Estava lendo e no caminho Filipe pensou, será que esse homem está entendendo o que ele está lendo? E se aproximou, não perdeu a oportunidade do quê? De evangelizar. Não perdeu a oportunidade, podia muito bem, olha, dar uma carona, ou isso, aquilo, ou deixar quieto, ou deixar o eunuco passar, enfim, sem problema nenhum. Mas ele aproveitou a oportunidade. Filipe, o diácono, cheio do Espírito Santo, esse homem é muito inteligente, Filipe, aproveitou a oportunidade, se aproximou desse eunuco, aproximou e perguntou, escuta, cidadão, eu sei que você está lendo, você está entendendo o que você está lendo? Como entender se ninguém me explica? E aí, entenderam que eles estavam lendo, ali o Filipe entendeu que estava lendo um trecho do profeta Isaías 53, que fala do servo sofredor. Aí o eunuco perguntou, escuta, de quem é esse personagem que está nessa história contada aqui? Quem é esse servo sofredor? Quem é essa pessoa? Ele está falando, o profeta está falando dele mesmo ou de uma outra pessoa? E aí pronto, era o que Filipe precisava para entrar no coração dele, para aproveitar esse momento, né, para evangelizar. E aí Filipe explica tão bem esta passagem. Por isso assim, não entendo. Sabe o que acontece com a gente? Deixa eu fazer uma perguntinha aqui.
Quem é que tem o costume de todos os dias ler a Bíblia aí? Levante a mão. Não vou nem pedir para os demais levantar a mão, porque vai ficar vergonhoso e a gente está filmando a missa, né? A gente não lê, a gente não tem uma curiosidade espiritual, a gente não tem uma curiosidade, né, religiosa. Acabou de ser eleito Papa. Acabou de ser eleito Papa. Garanto assim que, o fulano, porque fulano, vão escutar do que o outro, o terceiro, o segundo, o terceiro falou. Vai atrás, saiba quem é. Saiba quem é, pesquisa quem é. A gente não tem essa curiosidade para as coisas de Deus. Alguns sim. A gente não tem, a gente não vai atrás, não temos essa inclinação para pesquisar. Não, olha o que aconteceu. Esse eunuco, Filipe perguntou: você está entendendo o que você está lendo? Como, se ninguém me explica? Então me explica, esse personagem aqui, é dele mesmo que ele está falando, o profeta, ou é de outro? Ou seja, a curiosidade. A curiosidade, é tão bom quando a gente discute, quando a gente conversa sobre as coisas de Deus, quando a gente busca entender, quando a gente amadurece, isso é importante, minha gente. A Bíblia está aí, não está mais escrito em latim, grego, hebraico, aramaico, sim, tem ainda, mas está em português, se duvida, está em letra grande, duvida, está no tablet, está no celular, está no computador, a gente não lê. A gente não se interessa, a gente carece desse interesse pelas coisas. Isso é muito grave, Aí vem um outro, aí leva para a igrejinha dele, aí o cidadão está especialista em Bíblia, aí começa a falar mal da igreja católica, porque aqui a gente tem a Bíblia todo dia na missa, de 3 em 3 anos praticamente a gente lê toda a Bíblia, nos anos A, B e C, conforme está dividido nas leituras, para não ser a leitura sempre a mesma, a gente vai lendo a palavra. Então esse interesse é o que a primeira leitura fala, esse interesse pelas coisas sagradas, pelas coisas de Deus. Filipe não perdeu a oportunidade de evangelizar. Ali foi tão bem evangelizado esse cidadão etíope estrangeiro que viu ali certamente falou da história de Jesus, falou do batismo. Batismo é água, né? Quem não nasce na água, no Espírito, água, eu estou vendo uma poça d'água ali, eu estou vendo um laguinho ali, você pode me batizar? Parou a carruagem ali, batizou, né? Ou seja, olha que coisa interessante. Primeiro a gente tem essa curiosidade espiritual, né? A gente lê a palavra, não entende, vai atrás, pede ajuda para explicar, quer amadurecer na fé, e toda essa palavra nos leva a uma vida nova. Uma mudança de vida, de comportamento, de conduta. O que é o batismo, se não esse convite a esta mudança, de morrer para o pecado e renascer com Cristo para uma vida nova. Então toda a pregação nos leva a entender essa dimensão bonita, maravilhosa do batismo. Então que sejamos assim nós, esses curiosos do bom sentido espiritualmente, para correr atrás, para amadurecer, não perder a oportunidade. Aí a gente mostra que Filipe, da cultura judaica, aproveitou e evangelizou um etíope, né, da Etiópia. É interessante a gente ver, ou seja, a universalidade da fé. Não tem fronteira. Aí eu não conheço, aproveita. A gente viu hoje lá no Vaticano, desde ontem essa maravilha, né? É diferente. A sensação é diferente quando, por exemplo, assim, uma seleção, e a gente já viu isso no Brasil, né? Uma seleção está na final de uma Copa, uma seleção ganha um campeonato, né? Ganha um mundial, é a pátria que vai vibrar, é ou não é? É a pátria que vai vibrar, porque é a seleção daquela pátria. Hoje a gente viu, o que a gente viu hoje no Vaticano, minha gente? Era o mundo inteiro que estava ali. O mundo inteiro estava ali, gente de todas as raças, línguas e nações, estavam ali por um único propósito, ver o Pedro, e a gente estava conversando na comunidade, faz lembrar aqueles momentos em que, quando Pedro estava preso, lembra quando Pedro estava preso? A igreja se reunia para rezar com ele, para rezar por ele, né? Então a gente viu ali que não é assim uma euforia, não, é a igreja, a universalidade, o mundo inteiro
O mundo inteiro estava de olho na igreja católica, a igreja fundada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. O mundo inteiro estava vendo aquela fumaça branca. O mundo inteiro estava de olho naquela janela. Ou seja, a universalidade da fé, num único propósito, nessa única missão. E o que une tudo isso? O que une tudo isso é Jesus. Por isso que nós estamos no capítulo 6 do Evangelho de São João. O pão da vida, Jesus fala, eu sou o pão da vida. Quem come a minha carne, bebe meu sangue, eu sou o pão da vida. Atrairei todos a mim. O que faz a Eucaristia? Se não fosse a Eucaristia, eu não estaria aqui, vocês não estariam aqui, cada um na sua casa e ponto final. É ou não é? Mas a Eucaristia nos atrai. Jesus nos atrai. Jesus nos convoca, Jesus nos chama. Porque é Ele que convoca, Ele que nos alimenta. Ele é o pão da vida. A necessidade, quem come o meu pão, bebe o meu sangue, me comunga, está comigo, permanece em mim, eu ressuscitarei no último dia, possui a vida eterna, as promessas maravilhosas da Eucaristia. Então, meus amados, minhas amadas irmãs, o Evangelho de hoje nos ensina, Jesus, tudo leva a Jesus. Quando eu estou em comunhão com Deus, tudo me leva a Jesus, tudo me leva à Eucaristia. Para João, o Evangelho de São João, tudo leva à Eucaristia. Jesus é a Eucaristia, Jesus é o pão da vida. A minha vida tem que me conduzir à Eucaristia. A minha vida de fé tem que me conduzir à Eucaristia. Se a minha vida de fé, se eu digo que eu tenho fé, e não faço esforço para me dirigir à Eucaristia, para comungar, para arrumar e consertar a minha vida, porque a Eucaristia é salvação, é o penhor da salvação. Eu estou brincando de ser cristão, eu estou brincando de dizer que tem fé, não tenho, porque a minha fé me leva à Eucaristia, me leva a desejar a Eucaristia, comungar, me preparar, me confessar, me batizar. Então que essa mensagem do que a gente viu hoje, a mensagem dessa história de Filipe, que aproveitou a oportunidade de evangelizar, de falar de Deus, e o discurso do pão da vida, que é o próprio Jesus, que nos convida a entrarmos nessa comunhão, nessa intimidade, comungá-lo e virmos ao encontro, porque sem Eucaristia, o céu está comprometido, porque a Eucaristia é o Jesus. Quem comunga, quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim, eu permaneço nele, possui a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Não existe vida cristã sem Eucaristia. Diga para aquela pessoa que está ao seu lado, não existe vida cristã sem Eucaristia. Ou você arruma a tua vida para comungar, ou você arruma a tua vida para comungar. Não vou dar nenhuma outra alternativa, né? Amém? Amém?